Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre reinando em vossos corações. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. E nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que, assim como eu, a sua vida tem sido também abençoada com essas lições maravilhosas. A lição de hoje é a de número 5, que traz o título Motim em Família. O nosso textuário está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo 14, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E a verdade prática da nossa lição diz que das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe, o texto que será trabalhado na sua aula, é o texto que está em Números, capítulo de número 11, os versículos 1 ao 7, e também o capítulo de número 12, os versículos 1 ao 8. Nós temos em nossa revista objetivos específicos, e estes objetivos específicos, eles visam guiar o professor a alcançar um objetivo. Então é muito importante que você atente para estes objetivos específicos. O primeiro é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. O segundo é identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. O terceiro é conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. No primeiro momento, é necessário que você, professor, defina a palavra motim. A palavra motim significa tumulto popular, movimento de revolta contra uma autoridade. Atos explícitos de desobediência, pode ser também uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Primeiro momento da aula, definir a palavra motim. Eu vou repetir aqui essa definição, porque eu sei que tem muitos que gostam de anotar. Você vai encontrar nos melhores dicionários desta forma. Motim é tumulto popular, movimento de revolta contra uma autoridade, atos explícitos de desobediência, reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Olhando para a palavra de Deus, esses fatos que nós temos aqui diante de nós, eles aconteceram na caminhada do Sinai até Cádiz, no deserto de Parã. Então o povo ficou ali no Sinai, onde por um determinado tempo eles receberam, através do seu líder, do grande legislador Moisés, eles receberam a lei do Senhor, eles receberam todos os mandamentos do Senhor, não somente os 10, que é o decálogo, mas todos os mandamentos, para que eles fossem bem-sucedidos, não somente na caminhada, mas na sua estadia, assim que chegassem, assim que tomassem posse da terra prometida, Canaã. O motim em família aqui é a culminação de 3 queixas, de rebeliões, de murmurações que aconteceram aqui neste ponto. Então, o nosso comentarista parte desse princípio logo no primeiro tópico. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família
do legislador de Israel. É o ponto 1 do primeiro tópico. Então, qual era a primeira queixa? Eles eram escravos no Egito, atravessariam o deserto e agora estavam livres e viveriam na terra que mana leite e mel. Esta era a história deles. Eram escravos no Egito, eram massacrados, pisoteados pelos egípcios. Eles atravessariam um deserto, e atravessar um deserto não é nada fácil, mas eles estavam livres e viveriam em breve na terra que mana leite e mel. Agora, quem não entende o processo divino prefere voltar e ser escravo. Veja que logo no versículo de número 1 do capítulo de número 11 do livro de Números, Deus aparece aqui, e Deus aparece aqui de uma forma terrível, porque o povo começou a queixar-se, e isto foi mal aos ouvidos do Senhor. E Deus, o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Veja o que diz Êxodo, capítulo 24, versículo 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Também a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 29, diz que o nosso Deus é um Deus que é fogo consumidor. Então a ira do Senhor se acende, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo que estava se queixando ali por estar no deserto, e a ira do Senhor consumiu as extremidades do arraial. Houve então uma matança, as extremidades foram queimadas e alguns ali ou muitos ali foram consumidos. Por isso que esse local aqui se chamou Taberá, que no hebraico quer dizer queimar, quer dizer também labareda ou ardente. A tradução de Taberá pode ser queimar, labareda ou ardente. Esta era a primeira queixa que você vê ali no versículo de número 1 e a consequência dela no próprio versículo 1 até o versículo de número 3. A segunda queixa está no versículo 4 de Números 11. Diz ali: e o vulgo que estava no meio deles. Em outra versão diz: e a turba. Vulgo, turba, independente da versão, o que isto significa? Aqui está se falando dos egípcios e outros estrangeiros, não somente egípcios, mas também outros estrangeiros. E essas pessoas aqui, elas simbolizam o velho homem. O velho homem sempre quer a carne. O velho homem sempre opta por seguir a vontade da carne. Essas pessoas não eram para estar juntamente com eles, porque era uma ordem de Deus, que somente o povo hebreu, somente os descendentes de Israel é que tomariam posse da terra prometida. Mas este vulgo, esta turba que estava no meio deles, eram pessoas que não estavam nos propósitos de Deus, mas que foram com eles por causa da conveniência, e eles tipificam aí o velho homem que sempre opta pela carne. Perceba que a maior reclamação que eles vão ter aqui é a falta de carne. Olhando para o versículo de número 5, eles dizem: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Veja que eles estavam com saudade do alimento do Egito, mas Canaã é uma terra que mana leite e mel. Em Canaã é muito melhor, e em Canaã eles seriam livres dos egípcios. No versículo de número 6, perceba que
Eles dizem: mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui eles estavam rejeitando o alimento do céu. O que era o maná? A própria palavra maná no hebraico, manu, significa o que é isso? Êxodo capítulo 16, quando Deus fez chover o pão dos anjos, o pão do céu naquele deserto, eles viram aquilo e não compreendiam, então eles diziam: mas o que é isso? E ficou assim, o nome daquilo se tornou o que é isso. Agora eles estavam rejeitando o alimento do céu. Este alimento do céu, esse alimento que Deus lhes deu, era para imunizá-los das enfermidades que eles passariam no deserto. Todas as regras que haviam a respeito da alimentação não eram práticas religiosas que Deus estava escrevendo, mas sim Deus queria que eles se alimentassem do seu pão, do pão do céu, para que eles fossem imunes às enfermidades que eles enfrentariam neste causticante deserto. A terceira queixa aqui neste bloco é a queixa de Arão, de Miriam. E eles queixam-se a respeito de uma mulher cuxita. A palavra pode ser também traduzida como etíope, mulher etíope. É importante você atentar, professor, que não é claro o contexto no qual Moisés desposou esta mulher cuxita, esta mulher etíope. Todavia, quem estabelece líderes é Deus. Quem abate líderes também é Deus, porque a obra ela tem dono. Deus é o dono do povo de Israel e no momento que ele desejasse, ele poderia tirar um líder, estabelecer outro líder. Mas aqui houve realmente um motim, uma rebelião, e que foi liderada pelos irmãos de Moisés, Miriam e Arão. E aí, o primeiro questionamento que eles têm aqui está no versículo 2. Disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou por nós? E aí o versículo termina assim: e o Senhor o ouviu. O Senhor fala somente por Moisés? Não fala por nós também? Agora veja, causar uma rebelião em família para derrubar o líder, que é o próprio irmão. Isto é uma atitude maligna. A família, a nossa família deve ser o porto seguro contra os ataques externos. A família sempre enfrenta ataques externos, mas nesse caso, o ataque que Moisés está enfrentando aqui é interno, é dos seus irmãos, Miriam e Arão, que estão o atacando na tentativa de derrubá-lo, de ocupar o seu lugar ou de dividir com Moisés a liderança deste tão grande povo. Então vamos falar um pouquinho a respeito de Miriam e Arão, e esse é o segundo tópico da sua lição, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro, eles foram dominados pela inveja do próprio irmão. O primeiro mal que eu vejo aqui é a inveja. A inveja é um sentimento que vai causar muitos males. A inveja é um câncer. E eles foram dominados, controlados pela inveja. Outro princípio que eu aprendo aqui é que Deus escolhe quem Ele quer para guiar o seu rebanho. Não cabe a mim, não cabe a você questionar. Talvez você pensa, o líder deste rebanho aqui poderia ser outro, poderia ser eu, mas Deus escolheu aquele líder para pastorear, para guiar o seu rebanho, e cabe a nós se submetermos à vontade perfeita de Deus. Os inimigos do homem são aqueles da sua própria casa. A maior adversidade que Moisés enfrenta é de dentro da sua própria família. Veja bem, a dirigente do louvor
a líder do louvor e o sumo sacerdote, Miriam e Arão, murmurando, preparando uma cilada, preparando um caminho, preparando um golpe contra o grande líder, o pastor daquele rebanho, Moisés. O motim em família, ele traz muitos dissabores. O motim em família traz ofensas, causa marcas e dores no relacionamento familiar. O ataque dos dois contra o irmão alimentou ainda mais a murmuração do povo contra Moisés. Um povo que já vinha se queixando da comida, da falta de carne, falta de água, que iriam morrer naquele deserto. Um povo murmurador que viu os imensos, os grandes milagres que Deus fez no deserto e sempre reclamavam, sempre murmuravam. Agora, quando este povo percebe que os próprios irmãos de Moisés estão armando um golpe contra ele, isto alimentou ainda mais a murmuração daquele povo rebelde. Agora, no último tópico, você tem ali Moisés, um homem manso e humilde. Mansidão e humildade são duas características daqueles que andam com Deus. Tem um texto que eu gosto muito que está em Sofonias, capítulo de número 2 e o versículo 3, que se encaixa muito bem aqui. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Acompanhe comigo também a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Também a carta do mesmo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mansidão e humildade não são sugestões para os imitadores de Cristo, é um princípio. E aqueles que andam com Deus são mansos e humildes. Líderes estabelecidos por Deus não buscam a própria glória, e sim a de Deus. Moisés sempre honrou ao Senhor e sempre buscou a sua glória. Ele nunca se colocou numa posição de dominador sobre o povo. Moisés não havia buscado esta liderança. Foi o Senhor que o escolheu. A queixa deles, a queixa de Miriam e Arão, não procedia. Olha só, Moisés estava pastoreando ovelhas no deserto de Midian, quando o Senhor apareceu a ele e numa sarça como fogo, o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Ali o Senhor o chamou para que ele fosse o líder deste tão grande povo. Agora eles murmuravam contra Moisés, mas Deus o havia escolhido. Como varão manso e humilde, Moisés não revidou em nenhum momento o ataque covarde, mas Deus o julgou. Em nenhum momento Moisés respondeu àquele ataque covarde, mas Deus era o seu juiz. O que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Todo murmurador tem uma lepra para esconder. Quando a nuvem do Senhor que havia descido ali, o Senhor havia descido para falar a respeito de Moisés, e o Senhor foi bem claro ao dizer assim, ouvi as minhas palavras, se entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer em sonhos, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés.
que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falam com ele, boca a boca, face a face. Quando a nuvem da glória de Deus se retirou, Miriam estava branca de lepra e ficou por um tempo afastado do arraial dos hebreus, e o povo não pôde seguir porque Miriam estava leprosa. Então todo murmurador tem uma lepra para esconder. Meus irmãos, somente com humildade, somente com mansidão é possível contornar as murmurações e as falsas acusações. Motim em família é condenado nas Escrituras. A família deve ser a base, a estrutura para um obreiro, para aquele que serve a Cristo. Que este conteúdo seja de bênção para a sua vida. Se for importante, compartilhe e, acima de tudo, ore por nós. Deus o abençoe, em nome de Jesus.